Oi para você que está vendo esse vídeo, meu nome é Gabriel Caetano, vou trazer mais uma vez aqui um vídeo sobre o Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians, aconteceu essa semana aqui com o Corinthians, né? É, eu, eu esperei fazer esse vídeo, na verdade, porque eu já estava esperando que o Tite fosse anunciado hoje, na segunda-feira, e como teve o Corinthians e Flamengo no sábado, eu preferi já fazer esse compacto das duas partes, né? Vamos lá primeiro falando do jogo de sábado, né? Corinthians 1, Flamengo 1, pelo Brasileirão. Mais uma vez, um jogo do Corinthians que a gente já espera, né? Esse jogo contra um time melhor que o Corinthians, que é o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Não vive lá a sua melhor fase o Flamengo, verdade. Mas ainda assim é um time que é melhor que o Corinthians, até pela fase. Se a fase do Flamengo não é boa, do Corinthians então nem se fala. Então, foi um jogo que a gente já esperava, o Flamengo dominou as ações. Eu confesso que eu não vi o segundo tempo do jogo, tava ruim a internet aqui em casa, eu não consegui ver o jogo. Mas pelo menos o primeiro tempo que eu vi e alguns lances do segundo tempo, o Flamengo foi superior ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. É muito. O Gerson tava com uma liberdade incrível para jogar e o Gerson não é esse armador de jogadas, enfim, pelo contrário, jogou muito mais na carreira como quase um primeiro volante ali, enfim, né? Quando ele chegou em 2019 no Flamengo. E o Flamengo dominou as ações do Corinthians, dominou. O Cássio tendo que fazer as defesas dele, enfim. A zaga do Corinthians, mais uma vez, perdida, completamente perdida. Não só a zaga, mais um time inteiro, mas a zaga do Corinthians é um dos principais pontos que a gente sofreu bastante esse ano, né? Com o Fagner, com o Gil, com o Fábio Santos, que foram os principais, vamos dizer assim. O Bruno Mendes acabou que saiu machucado, né? Logo com 15 minutos de jogo. Dizem as más línguas que ele já tá fechado com o Flamengo, mas não sabemos ainda. Mas falando do jogo, o Corinthians foi dominado pelo Flamengo. O Flamengo poderia ter feito mais. E no segundo tempo acabou que conseguiu um pênalti, né? Eles marcaram o pênalti da final da Copa do Brasil, agora do Léo Pereira. Mas brincadeiras à parte, conseguiu, querendo ou não, um ponto contra um time grande como o Flamengo, é um adversário forte que é o Flamengo, é importante, porém, na fase que está o Corinthians, não podemos deixar passar nenhum pontinho. Como eu falei, é claro, é importante você pontuar dentro de casa, né? Mesmo que seja um ponto, mas ainda assim é pouco para o que precisa para o Corinthians pelo menos ficar tranquilo na 30ª rodada do Brasileiro, vamos dizer assim, tentar brigar por Sul-Americana. Ali, quem sabe um G6, né? Eu acho um pouco difícil. Enfim, falando dos jogadores individuais, como eu falei, eu não tô com a escalação aqui agora, eu gravo meus vídeos bem assim mesmo, ponho o celular para gravar e falo, mas assim, vou falar bem no geral, não vou dar notas individuais para ninguém, tá? A zaga do Corinthians, mais uma vez, muito fraca, muito fraca mesmo, inclusive o gol e as jogadas do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, estavam se concentrando todas ali na direita, na direita do Corinthians, no caso na esquerda do Flamengo, porque é onde tem o Bruno Henrique, onde tem o Ayrton Lucas, e era onde até o primeiro tempo, né, o começo dele, estava sendo o Bruno Mendes, que não é um lateral de origem. O Bruno Mendes, inclusive, foi um dos caras que me decepcionou bastante, porque ele é um cara que eu vejo que tem potencial, mas é um cara que ainda ele é pouco treinado, ele tem alguns lances que ele faz que ele parece que ele fica muito afobado com a bola. Na zaga ele já fica afobado e principalmente na lateral, ele é muito afobado. E é aquele esquema de jogo do Corinthians, é bola no Cássio, aí o Cássio toca pro Gil, o Gil toca pra lateral direita, a lateral direita vai dar um bicudão pra frente buscando o Romero, buscando o Rojas. Então, já é difícil com o Fagner, imagine com o Bruno Mendes, né? Então, muito ruim mesmo. Essa parte da direita do Corinthians ali, né, nas duas laterais, na verdade, Fábio Santos e Fagner, precisa ser bem montada para o ano que vem. Acho que é uma coisa que o Mano Menezes precisa olhar para o ano que vem. Já disse que vai ter algumas reformulações do elenco. Vamos ver se vai ficar Fagner, se vai ficar Fábio Santos. Fábio Santos já disse que contra o Fortaleza que ele talvez já iria se aposentar no final do ano. O Fagner também, vocês viram, não tá na melhor fase, tanto forma física quanto né, para jogar, enfim. Vamos ver o que o Mano Menezes tem esperado para ano que vem. Foi o que eu falei no outro vídeo, não adianta a gente ficar esperando grandes reforços, porque eu acho difícil de vir, e também temos que saber que não é simplesmente mandar jogador embora e trazer alguém novo. Tem que ter um tempo
de adaptação do jogador, enfim, a gente sabe o peso que é jogar no Corinthians, ainda mais, por exemplo, uma lateral direita, que a gente tá com o Fagner desde 2013, então é um cara que é consolidado na posição. A gente sabe da qualidade do Fagner, como eu falei no outro vídeo, eu acho o Fagner um bom lateral, mas a gente também tem que saber a hora de encerrar ciclos, enfim, se for melhor pro Fagner e pro Corinthians encerrar o ciclo, que seja assim. Muito obrigado por tudo que o Fagner fez, mas a gente também não pode esperar que contrate um lateral direito do, sei lá, do Novo Horizontino que dê certo, porque a torcida do Corinthians vai queimar jogador, a gente sabe que vai, então é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Enfim, o Corinthians está em 14º ou 13º, se eu não me engano, agora acho que tá 4 pontos da zona, porque o Santos ganhou do Palmeiras, né, 2-1, e agora vai ficando um pouco mais difícil. O Corinthians tem jogos mais fáceis agora, vamos dizer assim. Tem alguns jogos em casa, se não me engano é contra o Cuiabá. Tem alguns jogos em casa assim que tem que pontuar. Tem que pontuar todos os jogos, na verdade, né? Mas jogando em casa, como eu falei, é importante pontuar. E enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer até o final desse ano aí. Estamos na 20ª pouca rodada. Até a 30ª rodada, se o Corinthians estiver ali 3 pontos da zona, como tá agora, já acho que vai ficando um pouco mais difícil, né? Vamos ver. Enfim, né? Agora falando do nosso querido Adenor Bate, nosso querido Tite. Tite foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, um contrato até final de 2024, se eu não me engano. Muito dinheiro, enfim. Vocês já sabem toda a história. Eu vi muito Corinthians na rede social na semana, enfim, naquela semana mesmo que o Tite estava para ser, que o Lucha foi mandado embora, enfim, eu mesmo fui um deles, falando sobre o Tite. Se o Tite não vier, acabou a idolatria do Tite, porque se o Tite for pro Flamengo, ele não pisa mais no Corinthians. Cara, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que amar primeiro o clube, tem que amar primeiro o Corinthians. O Tite é o maior treinador da nossa história. Isso não é contestável para ninguém. Isso aqui é um ponto que ninguém pode contestar. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Fato. Ponto. O Tite veio em 2011, final de 2011, né? Ele ganha uma Libertadores, que isso já coloca ele lá no topo, lá em cima. Ele ganha o Mundial muito bem. Ele doutrina o futebol brasileiro por um tempo, que em 2013 é campeão paulista. Acaba saindo, né, depois de 2014, perdendo, 2013, quando perde pro Grêmio, né, ele tira aquele ano sabático dele, que ele gosta bastante. Vem o Mano, enfim, 2015 ele volta, amassa o futebol brasileiro, com uma das melhores equipes da história do futebol brasileiro, que é o Corinthians de 2015, 2016 não ganha tanto, e acaba saindo para a seleção brasileira, né. O Tite é um baita de um treinador, ele sempre foi um cara muito, muito profissional. Ele sempre foi muito profissional. Por que o Tite não veio pro Corinthians? É muito fácil entender da maneira que ele é profissional, e ele sempre foi muito profissional. Isso em todos os aspectos, desde quando treinou o Corinthians, desde quando não treinou na seleção brasileira. Enfim, o Tite hoje, isso pensando na cabeça dele, o Tite hoje entende que o Corinthians não tem um bom elenco, não tem uma reformulação, enfim. E desculpa, gratidão não coloca dinheiro no bolso de ninguém. O Tite precisa pagar as contas dele. O Tite não é nenhum miserável, o Tite não é uma pessoa que ai meu Deus do céu, eu tô precisando de alguma coisa. Mas gratidão não vai pagar emprego de ninguém, né? Não vai pagar as contas de ninguém. Hoje você querer comparar um Corinthians e um Flamengo, em todos os aspectos você não dá. O Flamengo tem um elenco muito superior ao Corinthians, muito superior. Ainda assim é um dos melhores elencos da América do Sul. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro para bancar, como bancou desde a saída do Jorge Jesus, bancou Domenech, bancou Renato Gaúcho, bancou Sampaoli, bancou o Dorival. Enfim, bancar que eu digo de ter grana mesmo, de falar, eu quero tal jogador, eu preciso desse dinheiro, eu quero tal jogador, eu compro esse jogador, assim como tem dinheiro para bancar rescisão dos treinadores, porque não são baixas as rescisões. Eles contrataram treinadores de grande renome e são treinadores que não vão aceitar vir pro Flamengo se não tiver um bom dinheiro ou um bom elenco. Então, assim, parece até ser muito fácil a escolha entre Flamengo e Corinthians. Você se colocando no lugar do Tite, você também tomaria a mesma decisão. Você pode falar, não, mas a gratidão, o Corinthians jogou o Tite pro mundo, não sei o que. Concordo com você, mas
o Tite tomou a decisão certa na cabeça dele porque ele é profissional. Como eu falei, ele é profissional. E no profissional dele, ele entende que hoje o elenco do Flamengo, o projeto do Flamengo é muito melhor estruturado que o Corinthians. Mas muito melhor estruturado. Apesar do Flamengo ficar aos trancos e barrancos esse ano, o Flamengo há 3 anos atrás era o bicho-papão junto com o Palmeiras. Então não tem como você dizer, o Tite traiu o Corinthians. Não, o Tite tomou a decisão correta que faria. E digo mais, eu se fosse o Tite, mesmo querendo vir pro Corinthians, eu não viria. Na bagunça que tá o Corinthians hoje, nessa troca de presidência que ninguém sabe quem vai ser, que ninguém tá feliz com o presidente que vai ser, a verdade é essa. Com o Duílio tá ruim, com o André Negão tá ruim, com o Augusto Melo vai tá ruim. Então assim, é muito bagunçado. Quando o Tite veio pro Corinthians, se eu não me engano, era a gestão do André Sanches, ou era do Mário Gobi, eu não lembro. Eu acho que era do Mário... Quando o André Sanches sai em 2010, se eu não me engano. Acaba ficando o Mário Gobi. E o Corinthians tinha um dinheiro, o Corinthians tinha uma projeção que dá pra você bancar treinador. Dá pra você falar, não, a gente vai segurar você. Como pediram a cabeça do Tite quando ele perdeu 2011 pro Tolima. E quem segurou é o Mano Menezes. O André Sanches. Você acha que hoje, por exemplo, se o Corinthians cai, por exemplo, com Fortaleza, você acha que o Duílio iria segurar o Tite? Você acha que a voz do Duílio na mídia iria chegar a alguma coisa, e os corintianos iriam aceitar o que o Duílio tá falando? Então o Tite, ele toma a decisão correta para a carreira dele, e eu acho que até para uma idolatria que ele tem pro Corinthians. Porque se ele vem pro Corinthians ano que vem desestruturado da maneira que é, o Tite nunca foi de pedir grandes jogadores ou algo do tipo, assim, eu quero tal fulano, não sei o quê. O corintiano ano que vem está esperando grandes contratações que eu não acho que vão ocorrer, mas se o Tite ano que vem, vamos supor, o Corinthians perde um Paulistão, cai nas quartas pro Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, quem seja, já começa uma pressão aí. E aí se o Tite não vai bem no Brasileiro, e aí vai mal na Copa do Brasil, já começa, mas por que o Tite voltou então? Então fosse pro Flamengo. Então assim... Para a idolatria do Tite, para mim, não perdeu nenhum tipo de idolatria. Sou muito grato por tudo que ele fez. Acho que talvez num futuro, não muito longe, né? O Tite até possa voltar. E também, se não voltar, tá tudo bem. Como eu falei, profissionalmente ele tomou a decisão correta na carreira dele. E se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Porque hoje o time do Corinthians, quem quer vir treinar o Corinthians tem que ser muito doido. Para falar bem a verdade. Até entendo o Mano ter vindo pro Corinthians, ele já conhece, até um cara que não tinha mercado, vamos dizer assim, para um time de grande, assim. Tava treinando o Inter, né? Mas assim, é um cara que o Tite não vai querer treinar um time para ficar no meio de tabela. O Tite vai querer lutar por bons títulos, por grandes títulos, como ele sempre fez, entendeu? E hoje, olhando assim, o Corinthians não é esse time que vai brigar por grandes títulos ano que vem. Pode dar certo ano que vem? Claro que pode dar certo. Eu torço muito que dê certo, claro. Mas é muito difícil isso, é muito difícil. Então, dentro das condições que tem o Corinthians, condições que tem o Flamengo, e do profissionalismo que tem que ter de ambas as partes, o Tite tomou a decisão mais correta da carreira dele. Sucesso para ele, que não seja campeão de nada, se possível. Mas assim, é uma decisão que tinha que ser tomada, acho que ele tomou a decisão correta, e a idolatria dele vai continuar mesmo aqui no Corinthians. O Corinthians precisa voltar a se estruturar para bater de frente com o Flamengo, para chegar a Tite. Essa é a proposta que eu tenho. Ou outro treinador que seja, enfim, para poder chegar e falar, olha, eu tenho essa proposta, você quer? Porque essa coisa de idolatria, de gratidão, não existe no futebol. Não tô falando que o Tite é ingrato, pelo contrário, também não tô falando que os corintianos são ingratos com o Tite. Acho que tudo dá para entender da forma que ocorreu. Tite tomou a decisão correta na carreira dele, e quando o Corinthians voltar a ser um clube que consegue bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, aí tudo bem, aí a gente pode até falar, putz, o Tite escolheu ir pro Flamengo, tudo bem, é a decisão dele, beleza, aí você pode escolher, mas hoje, comparar é quase que besteira. E agora é esperar pro ano que vem, como eu falei, vamos ver se vai ficar humano, vamos ver como é que vai ser a reformulação do elenco, e é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou, curte, comenta aí, manda pros seus amigos, e vai Corinthians!